Meus irmãos, paz e graça da parte do Senhor Jesus, eu espero que você esteja bem. Nós estamos vivendo dias que temos que ter todo cuidado, né? Todo cuidado será pouco para nós. Nesses últimos dias, temos recebido notícias de pessoas próximas de nós que têm tido parentes, que têm tido amigos que estão envolvidos aí com a Covid, né? Ou com outras enfermidades. Portanto, todo o nosso cuidado é pouco. Então, vamos permanecer em casa se você pode, se você tem condição, né? Nós queremos estar sempre orando por você, pedindo a Deus para que Deus possa abreviar esses dias, mas queremos tratar tudo com muita segurança, com muito cuidado, para que tudo seja feito com prudência, conforme o Senhor Jesus nos orienta, né? Hoje eu quero compartilhar com você a sequência da minha última mensagem, que é o capítulo 14 do Evangelho de João. Eu quero tratar a partir do verso de número 15. E o título dessa mensagem é Jesus promete o Espírito Santo. Eu queria, antes de nós compartilharmos essa mensagem, eu queria orar com você. Senhor nosso Deus, Pai eterno, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor possa nos esclarecer, Pai, nos dar a graça de saber a Tua vontade. Pai, abençoa cada família da nossa igreja, toma conta de todos, ó Pai, aqueles que não podem permanecer em suas casas, que precisam sair. Guarde-os, proteja-os, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos pedindo que o Senhor possa nos abreviar esses dias, mas ao mesmo tempo fortalecer o nosso espírito, a nossa alma, para poder suportar tamanha diversidade. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o texto que eu quero compartilhar a partir do verso 15, eu gostaria de voltar um pouco nos primeiros versos do capítulo 14, porque tem um ensino que eu não tratei dele na minha última mensagem, né? E eu queria hoje tratar desse assunto aqui. Se nós fizermos uma olhada, dermos uma olhada, eu já comentei isso na minha última mensagem, do capítulo 13 até o capítulo 17, Jesus está tratando dos seus últimos dias. Jesus tratando, na realidade, é a última noite de Jesus junto com os apóstolos, com os discípulos, né? Como eu disse, é o último pôr do sol, a última refeição, né? A última conversa, o último ensino, tudo antes da cruz, tudo antes da morte dele, né? Então, é muito significativo esses capítulos, 5 capítulos, do 13 até o 17. Hoje nós estamos tratando do capítulo 14 e Jesus vai começar a falar de um assunto que ele falou pouco até aqui, que é a vinda do Espírito Santo. Exatamente por que Jesus está tratando isso aqui agora? Porque ele está prestes a morrer. Nós estamos na última noite de Jesus e nesse momento Jesus então, os discípulos já estão meio que apavorados com as notícias que Jesus deu a eles, né? Que eles precisam ser humildes, que eles precisam ser servos uns dos outros, que haveria um traidor entre eles. Pedro diz que vai seguir Jesus por onde ele for, mas Jesus diz que Pedro vai negá-lo. Então, todas essas notícias deram uma balançada naquele ambiente e eles ficaram perturbados com isso. E Jesus então os acalma. O primeiro versículo diz: não se perturbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. A partir do verso 2, Jesus diz assim: na casa de meu pai há muitos aposentos, na versão da NVI, né? Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que onde eu estiver, estejai vós também. Durante muito tempo da nossa vida, nós compreendemos esse texto como Jesus indo para o céu, né? Jesus indo para o céu preparar um lugar para que nós pudéssemos morar. Eu cheguei uma vez a escutar uma pessoa dizendo para mim o seguinte: durante o tempo que Jesus esteve na terra, ele foi carpinteiro. Hoje ele é o arquiteto. Ele está construindo as nossas casas. Estranho isso, né?
o fato de que Jesus está construindo as nossas casas. Nós vamos morar em casas? A casa que nós conhecemos hoje não é um modelo de proteção? Aonde vamos morar? Precisamos ser protegidos de alguma coisa? Será que de verdade era isso que Jesus estava tratando aqui? Jesus estava falando de voltar para o céu? Era para lá que Jesus estava indo? E é isso que eu queria que os irmãos hoje refletissem comigo. Eu quero trazer um novo entendimento para esse contexto. Mas antes, eu queria lembrar que ao longo da nossa vida, nós aprendemos, inclusive com os hinos que eram cantados, né? Eu vou lembrar os irmãos de um hino que diz assim: eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país, mansões que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar. Os irmãos se lembram desse hino? Ele chamava Vou Morar. Ele dizia: há mansões nesse lindo país que Jesus foi ao céu preparar. Olha, é muito longe de mim criticar o autor que escreveu, porque quero crer que na intenção do coração daquela pessoa, ele estava escrevendo o melhor que ele podia. Mas, infelizmente, a teologia com que ele escreveu, ela está um pouco equivocada. Todos nós aprendemos que Jesus, quando diz aqui, eu estou indo para a casa do meu Pai, e lá tem muitos aposentos, nós estávamos pensando no céu. Quando eu falei da primeira vez, eu disse que mais importante do que o lugar é com quem nós estaremos. Então não importa se o céu é lá ou lá. O que importa, o importante é com quem nós vamos estar. Qual é a companhia? Qual a pessoa que vai estar junto de nós? Sendo Deus, sendo o Senhor Jesus, sendo o Espírito Santo, aonde for que eles estiverem, que nós estivermos juntos com Ele, aí será céu para nós. Então, mais importa com quem do que aonde ou onde vamos morar, né? E se Jesus está tratando durante todo esse tempo, Jesus está ensinando para os discípulos que Ele vai para a cruz, vai morrer. Como que nós podemos encaixar nesse contexto aqui a questão do céu? E por que Jesus estaria a preparar um lugar? Então, queridos, eu quero dizer para os irmãos que na realidade, aonde Jesus vai é para a cruz. Jesus está indo para a cruz. Esse é o lugar que Ele está indo, não é outro. Em momento algum, Jesus desviou o pensamento dele da cruz. Ele está dizendo aqui que o lugar que Ele vai preparar um lugar para que nós pudéssemos morar é na cruz. E como que isso vai acontecer? Jesus na cruz, Jesus vai corrigir a rebelião que existe entre nós e Deus. O distanciamento entre o Pai e nós. A impossibilidade de um Deus santo morar num coração impuro, pecador. Esse, sim, é o lugar para onde Jesus vai, para a cruz. O pastor René, Ed René, ele conta, ele tem uma mensagem, se não me engano, o terceiro templo, terceira casa, que ele diz o seguinte: qualquer um de nós que estivéssemos vivendo no tempo de Jesus e falássemos assim, perguntasse para um judeu daquele tempo, imagina que nós estamos lá no tempo de Cristo, naqueles primeiros dias, e perguntássemos assim, aonde é a casa do Pai que o mestre estava explicando? Qualquer judeu apontaria para o templo e diria, está lá, lá é a casa do Pai. Essa era a visão que eles tinham. A casa do Pai era o templo, né? Agora, vamos perceber o templo. O templo, por maior que ele fosse, ele não cabia tanta gente. Caberia talvez os sacerdotes? Caberia a liderança judaica?
né? No interior, talvez não coubesse todos. Talvez tivesse que selecionar alguns, né? As mulheres podiam entrar? Não. Elas ficavam do lado de fora. Os leprosos, os doentes, os aleijados poderiam entrar? Também não. Eles não podiam estar dentro. E os estrangeiros? Esses ficavam fora dos muros da cidade. Mas um dia, Jesus andando, os discípulos disseram: Senhor, olha o templo, olha a beleza, a magnitude dessa construção. E Jesus então diz assim: vocês estão vendo isso aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra. Derrubem e em 3 dias eu vou reconstruir. 3 dias. Jesus estava se referindo aqui. 3 dias. Nós lembramos exatamente desse momento. Morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Então ele está dizendo que aquele templo, aquela morada, aquele local de encontro de Deus com seu povo seria destruído e ele iria em 3 dias reconstruí-lo. No Antigo Testamento, a presença do Espírito Santo ela era percebida pela presença do templo, da arca da aliança, do sacerdote, sumo sacerdote, dos profetas e de alguns reis. Mas ela não era uma presença permanente, era uma presença temporária. Quando os povos queriam se encontrar com Deus, eles iam então para o templo. E agora, Jesus está dizendo que ele está indo preparar um lugar para que haja morada para todos. Então, se não é para o céu que Jesus está indo, se é para a cruz que ele está indo, que lugar é esse que ele está indo preparar? Esse lugar, queridos, é exatamente o nosso coração. Jesus está indo desfazer todo esse desfeito do pecado e preparar o nosso coração para que Deus possa vir e morar em nós. Agora sim, com esse véu tirado, com o pecado tratado, Deus pode morar conosco, né? Eu quero que você perceba comigo, faça uma leitura no verso 23 do capítulo 14. Olha o que Jesus fala no verso 23, logo após ele responder a Judas, não Iscariotes, a respeito da revelação que Judas pergunta. O verso 23, Jesus diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos morada nele. Jesus está dizendo: o Pai e eu viremos nele, para Ele, e faremos morada nele. Olha onde Deus vai morar. Olha onde Deus vai estar. É em nós. No versículo 3 desse mesmo capítulo, nós já lemos, diz assim, se eu for e lhes preparar lugar, virei. Aí ele veio, voltarei. Por que Jesus está dizendo que ele e o Pai virão, morarão, voltarão para o nosso coração? Porque agora, com resolvida a questão da nossa rebelião, o nosso coração está preparado para receber Deus morando nele. Mas é interessante que quando nós lemos o texto de Efésios, capítulo 1, Paulo diz assim: Jesus, depois de ressuscitado, ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus nas regiões celestiais. Como que Jesus, que está à direita de Deus nas regiões celestiais, pode ao mesmo tempo, conforme o verso 23, estar
morando em nós, em nosso coração. E é esse o ensino que Jesus quer tratar a partir do verso 15, porque esse é o papel do Espírito Santo. E é isso que eu quero tratar com os irmãos aqui hoje. Então, acompanhe comigo aí a leitura do verso 15 do capítulo 14. É muito importante você estar com sua Bíblia aberta. O texto diz assim, verso 15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Olha o verso 16 e o verso 17. Ele diz: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador. Ele veio outro conselheiro. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, outro consolador. A palavra outro, no original, significa outro porque não é o mesmo. Não é a pessoa de Jesus. Não é Jesus. É outra pessoa. Mas o outro denota a mesma essência, da mesma origem. É outro, mas é outro igual. Não é outro diferente. É outro que origina da mesma fonte, do mesmo Deus. Então é outro, porque não é o mesmo, mas é outro que pensa igual, é outro que age igual, que toma as mesmas atitudes. E ele disse que é outro consolador ou conselheiro. A palavra consolador, conselheiro, significa aquele que dá assistência, aquele que ajuda, aquele que está pronto para nos abraçar e ajudar. Então, ele está dizendo que ele vai, mas que ele vai pedir ao Pai para que o outro que é igual, que vai nos ajudar, que vai nos consolar, possa vir. E aqui tem um fato muito interessante que ele diz assim, ele diz, para estar com vocês para sempre. Estar com vocês para sempre. Percebam que Jesus é um divisor de águas. E até nesse sentido, Jesus é um divisor de águas. Por quê? No Antigo Testamento, a relação do Espírito Santo com o povo era uma relação temporária ou específica para algumas pessoas. Então, aqueles que eram escolhidos para alguma missão, eles tinham a presença do Espírito dentro deles. Vamos pensar aqui, por exemplo, em Sansão durante o tempo que ele foi juiz. E quando ele peca, o Espírito o abandona e ele perde toda a sua força. Vamos pensar em Saul como rei. Ele, por um tempo ele tem um Espírito, depois ele não tem. Vamos pensar em Davi. Ele chega a fazer uma oração depois do pecado com Batseba, que ele fala: Senhor, não afaste de mim o teu Espírito. Portanto, a relação do Espírito Santo com os nossos irmãos no Antigo Testamento, antes da chegada do Senhor Jesus, ela é uma ação específica, temporária, uma ação que tinha uma missão muito específica. O Espírito Santo não era derramado em todos, mas Jesus, ele é diferente. Por quê? Porque Jesus é o primeiro que vai ter o Espírito Santo vivendo nele, dentro dele, o tempo todo. Nós vamos lembrar que Jesus, ele tem duas naturezas. Jesus é 100% Deus, Jesus é 100% homem. Mas aquilo que é de Deus, ele abre mão. Ele não usa as ferramentas divinas que ele tem. Então ele vive como um homem, né? E como que Jesus operou milagre? Como que Jesus acalmou tempestade? Como que Jesus conhecia o pensamento das pessoas? Porque ele tinha o Espírito Santo vivendo nele. Portanto, Jesus é o exemplo claro para nós de uma vida contida com o Espírito Santo. Jesus é o exemplo de como nós podemos viver tendo o Espírito Santo. Ele abre mão dessas ferramentas, mas ele tem
poder para ressuscitar mortos. Ele tem poder para multiplicar pães. Ele tem poder para andar sobre as águas. Mas ele tem outras coisas. Ele tem outros atributos. Jesus recebia as pessoas, recebia os rejeitados, recebia aqueles que eram marginalizados. Jesus tinha uma capacidade de fala, uma capacidade de entrega para conviver com as pessoas só dele. Tudo isso capacitado pelo Espírito. Então Jesus é um divisor de águas. E ele está dizendo aqui no verso 16, ele está dizendo que o Espírito Santo estaria com eles para sempre. Não mais como foi no Antigo Testamento. Agora tudo vai mudar. Depois da morte de Jesus, depois de Jesus consertar o nosso problema com Deus, consertar o nosso coração para que haja morada de Deus em nós, agora o Espírito Santo pode vir e fazer essa morada para sempre. Para sempre. Veja o verso 17. O verso 17, Jesus afirma: o Espírito da verdade. Ele está dizendo, é outro conselheiro, outro da mesma origem, mas ele está dizendo também que é o Espírito da verdade. No verso 6 desse mesmo capítulo, ao responder Tomé, Jesus responde: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, Jesus é a verdade. Mas ele agora está dizendo que o Espírito Santo é o Espírito também da verdade. No capítulo 17, no verso 17, Jesus disse: Pai, eu peço que o santifique na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Então Jesus é a verdade. O Espírito é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Verdade aqui, queridos, é mais do que não mentir. É mais do que essa questão ética e moral. A verdade é viver na luz. A verdade é viver fazendo a vontade de Deus. É ser um ser como Deus, porque Deus é a verdade. Então, Jesus está dizendo que o Espírito que Ele está encaminhando, que Ele está enviando, além de ser aquele que vai nos consolar, além de ser aquele que vai nos aconselhar, Ele também é o Espírito da verdade. E ele diz, e ele continua dizendo no verso 17: o mundo não pode recebê-lo, porque não pode ver nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Agora, Jesus está inaugurando um novo momento. É tudo novo agora. E ele está dizendo agora para os discípulos que o Espírito Santo vai viver com eles. Ele vive com eles. O verbo está no presente. Ele vive com vocês. E por que o Espírito vivia com eles no presente? Porque o Espírito Santo estava em Jesus. E Jesus estava com eles, no meio deles. Então a presença de Jesus trazia a presença do Espírito. Então o fato de Jesus estar com eles, Jesus está afirmando para eles que o Espírito Santo vivia com eles naquele momento. Mas ele aponta para o futuro. Ele disse também que o Espírito Santo estará em vocês. Agora, não com, mas agora dentro, em vocês. Totalmente diferente. Um novo momento para nós. Um novo momento para o servo de Deus. Agora, tendo a presença de Deus dentro de nós. Então, a afirmação de Jesus, ela é muito importante. O Espírito Santo vive com vocês porque eu estou aqui, mas ele estará em vocês, vivendo em vocês. Meu irmão, eu não sei em você, mas é algo extraordinário pensar que o Criador do Universo, o Deus que sustenta tudo, mora dentro do meu coração, vive dentro de mim, vive dentro de você. É uma experiência que nenhum ser humano, antes de Jesus, tinha experimentado de forma permanente.
todos que experimentaram a presença do Espírito, experimentou de forma temporária. Jesus foi o primeiro, agora ele está nos dando esse direcionamento. O Espírito Santo estará em vocês. Em vocês. O verso 18 diz assim: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Não é Jesus, não é a pessoa de Jesus que volta. Quem vem é o Espírito Santo. Por isso nós não ficamos órfãos. Verso 19: dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Jesus não está falando nem da segunda vinda, nem talvez da ressurreição dele. Jesus está falando do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nós veremos, que viverá em nós e que nós teremos a presença. Por isso, ele estará conosco. Verso 20: naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, você em mim e eu em vocês. É muito interessante isso aqui, querido. Preste atenção. Jesus está no Pai. Portanto, ele e o Pai são um. Pelo Espírito Santo, nós estamos em Jesus. E Jesus está dizendo que ele está em nós. Mas como ele está no Pai, nós estamos unidos no Pai, no Filho e no Espírito Santo que vive em nós. Não existe a possibilidade de chegarmos a Deus sem a pessoa de Jesus. Eu já explicou isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós nos achegamos a Deus pelo caminho que é o Senhor Jesus. Então, Jesus no Pai, nós pelo Espírito em Jesus e Jesus em nós. Portanto, nós na pessoa do Pai também. Então, juntos, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e todos nós, né? Aquele que me ama será amado por meu Pai, e também eu o amarei e me revelarei a ele. E aí, quando Jesus disse isso, que ele iria se revelar somente para aqueles que o amam, Judas, o que não é o Iscariote, pergunta: Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? Essa é uma boa pergunta para que a gente possa fazer para os universalistas, que acreditam que todos irão se salvar, independente de quem seja. Boa pergunta para fazer para eles. Aqui, Jesus vai responder, e ele disse: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Mas aqui agora nós já aprendemos: o Pai e o Filho estarão morando conosco, não na pessoa do Pai, a pessoa do Filho, mas agora sim o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está morando, e ele representa tanto o Pai quanto representa também o Filho. E é nesse sentido que Jesus está dizendo que o Pai e o Filho, eles virão e estarão morando em nós, né? Por quê? Ele já resolveu o nosso problema. Ele já resolveu a questão do nosso coração. Nosso coração agora é um coração santificado pela presença do Espírito Santo. Agora sim, ele pode morar em nós. E como há muitas moradas, Deus tem espaço para morar em muitos corações. E às vezes nós voltando àquela questão do céu, né? Aprendemos que vamos para o céu. Mas eu quero dizer para você que primeiro o céu vem para nós. O céu vem morar em nós primeiro. E depois nós vamos para o céu. Então, antes de irmos para o céu vem e mora em nós. E aí sim, se você gosta dessa ideia de ir para o céu, aí sim nós vamos para o céu, né? E como eu disse, o mais importante aqui vai ser
a presença, a companhia que vamos estar lá. O verso 24 diz assim: aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo o que lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas que eu lhes farei lembrar tudo o que eu lhes disse. Qual é a missão de Jesus? Por que Jesus veio? Para que ele possa nos levar para o céu? Jesus veio morrer na cruz para que a gente possa ir para o céu? Não. Jesus veio com a missão de morrer na cruz para preparar o nosso coração, para que o Espírito Santo possa morar nele. Ir para o céu, querido, é consequência de ter o Espírito Santo morando no seu coração. E qual é a missão do Espírito Santo? A missão do Espírito Santo é nos lembrar e nos orientar de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez. Essa é a missão do Espírito. Por conta de um ensino que ficou muito conhecido no Brasil, às vezes pensamos que ter o Espírito Santo ou sermos espirituais requer alguns sinais. Como, por exemplo, não estou aqui criticando, não estou falando mal de forma nenhuma. Estou só explicando que para alguns irmãos nossos, a presença do Espírito Santo é você falar línguas ou você fazer algum sinal de prodígio. Mas eu, olhando para o ensino de Jesus no Evangelho de João, eu percebo que ter a presença do Espírito Santo é ter a pessoa de Jesus como um modelo. Jesus tinha o Espírito Santo nele, vivendo nele. E ele teve uma conduta de vida corretíssima diante do Pai. O tempo todo, Jesus, ele glorificou a Deus. Ele, em momento algum, ele fez alguma coisa que trouxesse a glória para ele, que trouxesse o holofote para ele. O tempo todo, Jesus trabalhou para glorificar a Deus Pai. Todo o tempo. Ele operou milagres? Operou. Ele fez muita coisa sobre a natureza, acalmou o vento, ele multiplicou pães? Sim. Mas não era essa o principal objetivo de Jesus, nem a principal missão de Jesus. A principal missão de Jesus era cumprir a ordem do Pai. Ele veio para uma missão. Ele veio morrer na cruz. Ele veio preparar o nosso coração para que o Espírito Santo pudesse morar. E ele fez isso. De forma simples, ele fez. Não é fácil, mas é simples. Não é fácil porque foi muito dolorido. Mas Jesus sabia o que tinha para fazer e fez. Ele não ficou criando atalhos, não ficou dando volta, não ficou buscando outros meios. Não, ele fez. Porque ele entendeu, ele fez. Então, quer ter uma vida e quer pensar em uma vida na presença do Espírito, cheia do Espírito, o modelo é Jesus. Como Jesus tratava as pessoas, como Jesus conversava com as pessoas, como Jesus buscava ser obediente aos mandamentos de Deus, como ele vivia o seu dia a dia. Ali é o modelo, é o exemplo de uma pessoa cheia do Espírito. E é ali que nós temos que mirar, é o padrão que nós temos que copiar, é o padrão que tem que ser modelo para nós. A vida do Senhor Jesus. Depois, no verso 27, ele diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, não tenham medo, deixo-vos a paz. Mas o que Jesus está deixando de verdade? O Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Então, o que Jesus está deixando é o Espírito Santo,
que é a paz, o vínculo da paz. O Espírito Santo é o vínculo da paz. Quero lembrar você 2 episódios que a gente conhece bem. Primeiro, a travessia do Mar da Galileia. Quando Jesus chega naquele barco cansado, ele desce para a proa e vai dormir. Porque ele tem o Espírito. Ele está em paz. O Espírito Santo trouxe paz para Jesus. E o barco começa a travessia. Começa a chover, os irmãos se lembram da história, as ondas ficam maiores, balançam o barco, começa a entrar água, o vento bate. Como eles não tinham a presença do Espírito, eles começam a ficar incomodados e a ter medo. A ponto de ir lá acordar o mestre. E diz: mestre, não te importa que morramos? E agora, Jesus, cheio do Espírito, vai colocar aquilo que está dentro dele para fora. Ele diz: vento, se aquiete, mar, fique em paz. Acalma. E tudo volta à tranquilidade. Tudo volta à normalidade. Por quê? Porque ele tirou dele aquilo que ele tinha, que era a paz interior, que era a presença do Espírito. Um outro episódio é o Salmo de número 46. O Salmo de número 46, ele está num contexto de uma guerra. E provavelmente o Salmo 46 e o Salmo 47 é escrito pelo rei Ezequias, né? Numa batalha com um inimigo muito grandioso, muito feroz, que tinha mais de 200 mil soldados cercando a cidade de Jerusalém nesse tempo. A Síria era tão poderosa que chama o Império Egípcio de caniço quebrado. Para os irmãos terem uma noção do poder que tinha o Império Assírio naquele momento, né? E eles cercaram Jerusalém. O rei estava agora preso com o povo de Israel, e Jerusalém não tem rio, ele tem canais construídos pelo próprio rei Ezequias, né, para abastecer de água ali o povo de Jerusalém. Agora, percebam que a situação em volta, ela é uma situação muito difícil. É muito horroroso a situação. O povo assírio ia destruir o povo de Jerusalém, o povo de Israel. E o rei Ezequias, depois, ele escreve o Salmo 46. E ele diz assim, olha o que ele fala. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na angústia ou na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Olha como é que ele via o mundo em volta, tudo perdido, um caos completo. Mas ele está dizendo, diante desse caos todo, Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o auxílio que nós precisamos, sempre presente no momento da adversidade. Não é assim que temos vivido esses dias? Em dias turbulentos, em dias difíceis, cheio de angústia, cheio de adversidades. Mas Deus continua sendo o nosso refúgio, continua sendo a nossa fortaleza. E quem nos dá essa garantia, quem nos dá essa paz interior de podermos viver, de podermos passar por isso, né? De podermos continuar a nossa caminhada. Quem faz isso? É a presença do Espírito Santo. Por isso, Jesus está dizendo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Enquanto para o mundo paz é ausência de conflito, para nós que somos servos de Deus, paz independe do conflito. Em que pese haja conflito à nossa volta, Deus continua sendo Deus. E o Espírito Santo continua sendo o vínculo da paz que existe em nosso coração. Depois, o verso 28 aí finalizando, vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes,
porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes farei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que o que o Pai me ordenou, que eu faço o que o Pai me ordenou. Levanta e vamos daqui. Ele tinha uma missão: morrer na cruz e preparar o nosso coração. Depois disso, enviar para nós o conselheiro, o consolador. O resultado, queridos, o resultado disso, durante todos os 3 anos de ministério de Jesus, algumas almas se salvaram. Não porque Jesus não quisesse, não, porque a missão de Jesus não era a missão de proclamar o Evangelho, não era essa a missão. A missão de Jesus era morrer na cruz. Mas percebam que dias depois da morte de Jesus, Pedro vai fazer uma pregação e 3.000 almas vão ser salvas. 3.000 almas vão ser salvas. É isso. Esse é o propósito, a missão do Espírito. Isso é ser cheio do Espírito, é fazer a obra do Pai, obedecer a Deus, ser obediente, amar a Deus, lembrar dos ensinos de Jesus, compreendê-los, buscar na palavra que é a verdade, aquilo que Deus quer de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, fique na paz, fique com o Senhor Jesus e que o Espírito Santo possa nos auxiliar todos os dias de nossas vidas. Amém.